Irmãos, vamos nesta noite retomar a nossa série no livro de Atos, assim como fizemos hoje pela manhã, retomando em Êxodo. Agora eu peço a você que abra em Atos capítulo 9, versículos 1 a 9, nesse trecho da palavra de Deus que é muito famoso dentro da tradição cristã e que teremos a oportunidade de estudar juntos nesta noite. Atos capítulo 9, versículos 1 a 9. E enquanto estivermos lendo a palavra de Deus, eu peço a você que tenha toda a sua atenção dedicada, peça ao Espírito Santo de Deus que te ilumine os pensamentos, te ajude a prestar atenção, porque a palavra de Deus, ela é o alimento que nosso coração precisa nesta noite. Versículo 1, Atos capítulo 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz nessa noite. E para sermos capazes de fazer isso, precisamos diretamente da intervenção do Senhor em nós, dando-nos interesse, dando-nos afeição pela Tua revelação. Ajuda-nos a amá-lo, Senhor, e amar aquilo que o Senhor nos diz, em nome de Jesus. Amém. Crianças, se vocês quiserem desenhar algo, vocês podem desenhar um carro numa pista mudando de direção, fazendo uma curva, fazendo um retorno, ou então um navio fazendo uma manobra, ou então até mesmo um avião fazendo uma curva, tá? O importante é você fazer um veículo mudando de direção, tá bom? Depois eu vou explicar por quê. Meus irmãos, ser um discípulo de Cristo é, ao longo da vida, um chamado para estudarmos as maravilhosas doutrinas da graça, não é verdade, que Cristo nos ensina na sua palavra, e não são poucas. Hoje lá na Videira, a gente teve uma aula sobre doutrina do Espírito Santo, o reverendo Silvio Bispo esteve ensinando hoje aqui sobre santidade. Quantas doutrinas maravilhosas existem na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, no centro da identidade de todo cristão tem uma doutrina, que ela é, como eu falei, central. É a doutrina da conversão. A doutrina da conversão. Aquela que distingue os filhos de Deus do mundo ao redor no qual eles habitam. A doutrina que explica o início da nossa identidade. E, meus irmãos, dentro do estudo dessa doutrina, e há muito que pode ser dito sobre ela, e eu espero que hoje à noite nós possamos ver alguns aspectos dessa doutrina, não há texto nas Escrituras que ilustre melhor, talvez o principal de todos os textos sobre a doutrina de conversão, talvez o mais detalhado também, do que a conversão do apóstolo Paulo, a mais famosa de todas na Bíblia, que é relatada não somente aqui em Atos capítulo 9, mas em vários trechos do Novo Testamento, os quais ele mesmo escreveu depois de convertido. O apóstolo Paulo falou muito sobre a conversão dele, e o motivo pelo qual ele falou tanto, é porque ele queria que nós, no Espírito Santo de Deus, tivéssemos um entendimento de que isso aqui não é uma teoria. Conversão é um assunto muito sério para Deus. Uma verdadeira conversão, como nós vamos ver aqui hoje à noite, ela pressupõe um encontro pessoal e transformador com o Deus que nos revela toda a verdade a respeito dele mesmo e de nós mesmos. Conversão envolve transformação, envolve enxergar as coisas
a partir de uma nova perspectiva. E o texto de hoje ele vai detalhar para a gente, é importante que você preste bastante atenção, 4 aspectos sobre a natureza de uma verdadeira conversão. E eu espero que ao fim da noite nós possamos nos perguntar se nós somos convertidos. E tentar responder essa pergunta com clareza. 4 aspectos. O primeiro, meus irmãos, é o aspecto do encontro. O primeiro aspecto de uma verdadeira conversão é o do encontro. O texto começa dizendo para a gente, retomando este famoso Saulo de Tarso. Alguns acham, meus irmãos, que Saulo era o primeiro nome que ele tinha, e depois que ele foi convertido, que ele mudou de nome, mas isso não é bem verdade. Na verdade, Saulo e Paulo eram o mesmo nome dele. Ora ele foi chamado de Saulo, e depois da conversão ele foi chamado mais de Paulo, mas é igual Cefas e Pedro. Existem vários nomes na Bíblia, que eles têm mais de uma pronúncia dependendo da língua, aramaico, hebraico, grego. Então esse é o caso de Paulo, o primeiro mito que cai por terra hoje à noite. Outros vão cair, tá? Então vai se segurando aí, tá? Então, Saulo, que mais tarde foi chamado frequentemente mais de Paulo, era um homem implacável. Nós falamos isso lá no capítulo 8, no final do capítulo 7. Um homem que era tão zeloso pelas suas crenças judaicas que iniciou uma campanha de perseguição contra qualquer pessoa que acreditasse em Cristo. E meus irmãos, ele havia participado em várias prisões, algumas já em Jerusalém, e agora ele realiza nas cidades da dispersão, como Damasco, não somente prisões de crentes, mas em muitas instâncias, mortes aconteceram sob os olhares de Paulo. Você lembra que ele eliminou Estevão, que era visto como uma ameaça para os judeus, e agora ele continuava a perseguir essa heresia cristã, como ele entendia. E meus irmãos, essa é a primeira vez no livro de Atos que os crentes são chamados de os do caminho, os seguidores do caminho. Esses que se identificavam como um povo peregrino, um povo de discípulos que eram seguidores de Cristo. Mas então o texto vai nos dizer aí no versículo 2 que Paulo vai até o sumo sacerdote e ele pega com ele os papéis, esses documentos oficiais de extradição ou cartas que ele chegaria nas sinagogas judaicas em Damasco e apresentaria aos sacerdotes ali, e então teria autorização para fazer o que ele bem entendesse. Mas meus irmãos, é aí, no caminho para Damasco, que uma das histórias mais fascinantes da Bíblia se desenrola, não é verdade? Imagina, meus irmãos, a cena, Paulo indo para Damasco com seus companheiros, e de repente uma luz estonteante brilha, uma luz que o cerca, e cercou todas aquelas pessoas, a ponto dele cair no chão. Nós vamos falar já já que ele ficou cego, mas com essa luz veio acompanhada uma voz, e meus irmãos, não era qualquer voz, era uma voz pessoal e íntima, que chama Saulo pelo nome. Ela fala: Saulo, Saulo. Meus irmãos, só quem fala assim é quem conhece alguém, né? Saulo, Saulo. E a resposta dele no versículo 5 é: quem és tu, Senhor? Meus irmãos, essa resposta de Paulo ela é muito importante, porque os companheiros dele ouviram aquela mesma voz, mas não conseguiram entender o que estava acontecendo. Eles viram a luz, ouviram algo, mas eles não conseguiram interpretar aquela experiência. Mas veja, meus irmãos, que não era meramente uma experiência fenomenológica, psicológica, como se todos eles tivessem entrado ali num transe. Não, meus irmãos, Paulo entendeu que naquela luz estava uma pessoa, e é por isso que ele responde: quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus, eu sou Jesus. Meus irmãos, no caminho para Damasco, Paulo vê o próprio Cristo. Veja, nós não estamos falando que ele teve uma visão holográfica de Cristo, não. Em vários outros pontos do Novo Testamento, como 1 Coríntios 9, versículo 1, Gálatas 1,15, Paulo vai dizer que ele viu a Cristo. Ele teve um encontro pessoal com Jesus, e esse encontro foi o início da sua caminhada cristã. Meus irmãos, conversão, quando a gente fala sobre conversão, um componente indispensável dela é esse encontro. Veja, talvez muitos de nós não tenhamos uma experiência assim tão magnífica como Paulo tem, mas esse encontro é aquele momento no qual nós somos apresentados a uma pessoa, e essa pessoa nos converte. Conversão é uma palavra que significa literalmente mudança de direção. Você estava indo para cá e alguém mudou a sua direção,
E essa mudança decorre do fato de você ter um novo entendimento, uma nova perspectiva. Para você agora existe um Deus, Ele é real. E esse Deus se revela como verdadeiro, e à medida que você conhece a Deus, Calvino diz isso lá nas Institutas, no capítulo 1, ele fala, quando você passa a ver que existe um Deus, você passa a entender quem é você também. Então a conversão, ela abre o seu entendimento sobre Deus, sobre você e sobre o mundo, e ela decorre desse encontro pessoal com Deus. Novamente, meus irmãos, às vezes a gente acha que a nossa conversão, a gente questiona se ela é verdadeira, porque a gente não teve assim uma experiência tão espetacular quanto Paulo, né? Você não foi derrubado no caminho para Damasco. Mas, meus irmãos, a conversão, muitas vezes ela acontece de forma mais ordinária. Eu gosto muito de C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia e de tantos outros livros. E eu gosto de ler a biografia, eu estive lendo recentemente uma das biografias dele, e ali no relato da conversão, ele diz que em 1931, ele fez um amigo chamado Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Tolkien já era um cristão, C.S. Lewis ainda não era. E Tolkien então começou a apresentar ao C.S. Lewis uma visão do Evangelho. E por meio dessa amizade deles, os dois eram escritores, mas por meio dessa amizade, o C.S. Lewis escreve que ele fez o primeiro movimento dele de sair do ateísmo para o teísmo. Mas isso não significa que ele começou a crer em Deus automaticamente, o Deus da palavra. Isso levou um tempo, ele foi estudando, foi meditando, até que ele leu um livro de um cabrinha chamado Chesterton, um livro chamado O Homem Eterno. E ele descreve no seu livro, Surpreendido pela Alegria, como foi a experiência. Ele falou, quando eu li aquele livro, e ele conta assim, aquele livro é um perigo para um ateu como eu, que não queria deixar de ser ateu. Mas de repente, Deus começou a abrir os meus olhos, e ali pela primeira vez eu vi uma visão cristã de mundo que fazia sentido para mim. Mas o C.S. Lewis escreve, mas nessa visão havia uma pessoa. Não eram meramente ideias, era um convite a um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa era o próprio Deus. O C.S. Lewis disse que ele começou a comparar isso com todas as religiões, e não havia nenhuma religião no mundo que convidasse alguém para crer em Deus a partir de um relacionamento real com uma pessoa, o próprio Deus. E aquilo tomou o coração dele, e você sabe o resto da história, quem C.S. Lewis acabou se tornando para o século XX. Meus irmãos, cuidado com as pessoas que insistem que você tem que ter um tipo específico de experiência de conversão. Sabe por quê? Porque Deus é muito criativo na hora de converter uma pessoa. Ele pode fazer isso de diversas maneiras, de maneiras incalculáveis. E eu sei que se eu começasse a perguntar para você aqui, cada um de vocês vai ter uma história, uma maneira diferente com a qual o Evangelho e o encontro com Jesus chegou até nós, não é mesmo? Alguns foi por causa de algum amigo de escola, ou colega de trabalho que compartilhou a sua fé. Outros talvez através da leitura de um livro, ou comumente com a leitura da própria Bíblia, né? Você pega a Bíblia na sua estante, tem pessoas que têm conversões assim, começou a ler a Bíblia e converteu, né? Talvez alguns por terem passado por experiências difíceis na vida, e essa experiência difícil fez a pessoa buscar entendimento para o que estava acontecendo na vida dela, buscar a Deus. Meus irmãos, ou simplesmente as conversões podem acontecer da forma mais ordinária, na experiência de uma pessoa que cresce num lar cristão, com pais que oram e leem a Bíblia em casa e levam o menino, a menina para a igreja todos os domingos, e lá ela aprende a cantar, a orar, a ouvir a pregação, e ela se converte. Essa é a minha história. Meus irmãos, Deus é criativo, então não compete a mim e a você tentar determinar qual é a forma de uma pessoa se converter, mas orarmos pela conversão das pessoas. Esse é o nosso convite. Veja, meus irmãos, eu não tenho poder para converter ninguém, mas eu posso ser um instrumento participante na conversão de tantas pessoas. Hoje nós tivemos a nossa reunião de oração, eu mencionei ali para o irmão Antônio, que ele fez algumas orações na nossa lista, que eram sobre conversões, e eu falei, você nem sabe, mas você está orando o meu sermão aí agora, porque quando nós oramos por conversão, nós somos instrumentos de Deus, porque Ele vai converter todos os eleitos que Ele definiu, Ele vai converter todos os seus escolhidos. Então, quando nós pensamos na conversão, nós pensamos de uma maneira muito positiva. Deus pode converter corações, Deus pode mudar o curso de vida das pessoas, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo adiante. Então a primeira coisa, meus irmãos, é esse encontro
esse encontro, essa apresentação com a pessoa de Jesus. Eu quero que isso esteja muito claro para você. Quando você evangeliza alguém com vistas à conversão, com vistas à salvação, você não está apresentando meramente uma religião ou um conjunto de ideias. Você está apresentando uma pessoa. Evangelizar é trazer a pessoa à presença de Jesus, falar: ó, esse aqui é meu amigo, o nome dele é Jesus. Ele é Senhor dos céus e da terra. Prazer. É apresentar uma pessoa, é um relacionamento. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a partir do conhecimento dessa pessoa, nós vamos ver agora que a conversão leva a pessoa a entender a sua oposição a Deus. Segundo lugar, a conversão leva a pessoa a entender a sua oposição a Deus. Aqui eu quero levantar uma questão: por que os judeus de Jerusalém estavam interessados em ir a Damasco para prender esses cristãos lá? Existem algumas possibilidades aqui. Veja, Damasco era uma cidade comercial muito importante, meus irmãos. Ela ficava ali cerca de 240 quilômetros a nordeste de Jerusalém, na província romana da Síria. E várias rotas comerciais ligavam Damasco a outras cidades do mundo romano. Então talvez Saulo pensou que ao erradicar o cristianismo em Damasco, ele poderia impedir a propagação do cristianismo para outras áreas. Vamos cortar o mal pela raiz, nos pontos centrais. E isso evitaria que os cristãos causassem problemas com relação a Roma, que era a dificuldade que os judeus tinham, né? É a relação com Roma, e eles não queriam que os cristãos atrapalhassem isso. E era uma forma também de unificar aquelas facções do judaísmo. Você coloca um inimigo comum e fala: ó, os cristãos são os nossos inimigos, então todos se voltariam contra eles. Mas, meus irmãos, nesse encontro com Jesus, Paulo aprendeu em primeira mão o quanto Jesus se identifica com a sua igreja. Vocês repararam o que Jesus respondeu para ele no versículo 5? Depois que ele falou assim: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Como assim? Paulo, na cabeça dele, talvez nem... eu nem sabia quem Jesus é, como é que eu estou perseguindo Jesus? Meus irmãos, Paulo pensava que ele estava perseguindo hereges, mas ao perseguir o povo de Cristo, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E isso, em primeiro lugar, nos ensina algo maravilhoso, meus irmãos: o grande amor de Deus por nós. Para pensar, que Deus é esse que se identifica tão pessoalmente com o seu povo, a ponto de dizer: se você está perseguindo o meu povo, você está me perseguindo. Mas não foi isso que Jesus disse lá em Mateus 25, versículo 40, quando ele disse: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Lembra? E ele disse também no versículo 45, então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Meus irmãos, em outras palavras, Jesus está falando: mexeu com o meu povo, mexeu comigo. Quem persegue os crentes é culpado de perseguir Jesus, porque os crentes são o corpo de Cristo na terra, e quem deu esse título foi ele, não fomos nós, que falamos assim: a gente é a igreja, vamos dar um apelido legal pra gente. Não sei, sabe, igual gincana de acampamento, nós somos os guerreiros do Himalaia. Não, somos o corpo de Cristo. Não foi a gente que falou isso, foi ele disse que nós somos o corpo dele. Meus irmãos, isso é muito profundo, porque quando Inácio de Antioquia foi morto no ano 107, no Coliseu, pelas mãos do imperador Trajano, quando ele foi perseguido ali, quem estava sendo perseguido era Jesus. Quando aqueles 50 cristãos franceses foram presos pelo imperador Marco Aurélio no ano 177, e foram acusados de crimes sem fundamento algum, foram simplesmente torturados e mortos pela sua fé. Quando isso aconteceu com eles, era Cristo que estava sendo perseguido. Quando aqueles 800 cristãos da comuna italiana de Otranto, conhecidos como mártires de Otranto, quando eles foram atacados e decapitados pelos turcos, porque eles se recusaram a abraçar a fé islâmica, eles se recusaram a converter ao islamismo, 800 cristãos foram decapitados.
No século XV, quando isso aconteceu, foi Cristo que estava sendo perseguido. Quando eu leio a entrevista do Patrick Victor, diretor da missão Portas Abertas na França, que disse que entre 1º de outubro de 2021 e 1º de outubro de 2022, mais de 360 milhões no mundo, de cristãos no mundo, 76 países diferentes, têm experimentado perseguição. Meus irmãos, em cada uma dessas instâncias, é Cristo que está sendo perseguido, porque Ele se identifica pessoalmente com o seu povo. E se Cristo se identifica pessoalmente com esse povo dessa forma, com o seu povo, nós devemos nos identificar com os nossos irmãos dessa forma também. Nós estamos tendo no mundo neste momento, e todo início de ano, tem se estabelecido no movimento evangélico um mês de oração. O mês de janeiro é muito especial, inclusive você deve estar sabendo, existe uma campanha mundial de oração. E todos os anos a igreja tem orado mais e mais pela igreja perseguida. E nós devemos orar. Porque se Cristo se identifica com os que são perseguidos, nós também devemos nos identificar. Meus irmãos, seja no Afeganistão, na Eritreia, na Coreia do Norte, na Somália, no Cazaquistão, seja lá longe, seja aqui perto, está tendo perseguição na Guatemala, está feio o negócio lá contra os crentes, aqui no Brasil, não importa, nós devemos orar pelos nossos irmãos. Mas essa ignorância de perseguir os crentes só pode vir de alguém que ainda não conhecia quem era o Cristo dos crentes. Meus irmãos, a ignorância dos não convertidos leva eles a fazerem coisas terríveis contra os crentes. E nós não deveríamos estranhar que nós soframos tanto no mundo. Há quem diga que não exista cristianofobia. Existe sim, e é pesada. Mas eles não conhecem. Lembra Jesus na cruz falando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem. Paulo não sabia, mas agora os olhos dele viam ou não viam. E esse é o nosso terceiro ponto. Porque, meus irmãos, acompanhada dessa percepção da oposição, agora vem na conversão, na doutrina da conversão, vem o elemento da humilhação. Esse é o nosso terceiro ponto, a humilhação. Porque o texto deixa bem claro para a gente que, veja, a gente está no livro de Atos, né? O livro de Atos ele é formidável, ele fala sobre um Deus que vence todas as barreiras étnicas, geográficas, mas a maior de todas as barreiras que o livro de Atos nos relata é a barreira do pecado humano. E, meus irmãos, o texto diz que literalmente Saulo ficou cego pela magnificência dessa aparição de Cristo. Mas foi uma cegueira muito importante, meus irmãos, porque foi nessa cegueira que Paulo teve agora a oportunidade de enxergar-se a si mesmo verdadeiramente. Considere isso, eu quero que você pare para pensar o que está acontecendo com Paulo à luz de quem ele era, tá? Uma das principais razões para a perseguição que Paulo fez aos cristãos, meus irmãos, é porque esse Saulo de Tarso, ele queria avançar a carreira dele. Meus irmãos, esse Saulo era um homem muito orgulhoso, muito metido e muito soberbo. Ele conta isso sobre a pré-conversão dele lá em Filipenses 3. Ele conta quem ele era antes da conversão. Hebreus de Hebreus, da tribo de Benjamim, nascido ao circuncidado ao 8º dia, não tem como ser nascido ao 8º dia, né? Circuncidado ao 8º dia, quanto à lei, um fervoroso e zeloso cumpridor da lei, irrepreensível, admirado pelos seus pares. Meus irmãos, ele se achava a última Coca-Cola no deserto. O que faltava a esse homem era humildade. E, meus irmãos, muitas vezes para você ter humildade na vida, você precisa ser humilhado para ter humildade. E aqui eu quero... É tão interessante porque ele fica cego, e o texto nos diz aí no versículo 8, olha o versículo 8, eu quero te mostrar alguns detalhes. Abrindo os olhos, nada podia ver. Então, olha a ironia de Lucas. Abrindo os olhos, nada podia ver. E aí ele é tratado agora como uma criancinha, olha só. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Meus irmãos, olha a ironia dessa situação. A mesma cidade de Damasco, para a qual ele estava indo para perseguir, para matar, para aprisionar, agora ele estava sendo levado como um enfermo, um cego. E o texto nos diz no versículo 9, que ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu.
É interessante porque a gente lê essas coisas e a gente fica lembrando, né? Saulo, um representante dos judeus, e Deus havia dito lá em Deuteronômio 28, que Israel seria isso, seria uma nação de cegos. Se achando muito justos, estariam encerrados na sua cegueira. Saulo é uma ilustração visível disso, meus irmãos. Mas a gente não deveria interpretar isso meramente como uma maldição. Porque esse jejum de 3 dias foi o momento, Paulo vai descrever isso lá em Gálatas, foi o momento que ele começou a processar e mastigar tudo que ele tinha feito. Vocês conseguem imaginar, meus irmãos? Sério, pensa comigo aqui agora. Imagina que um homem que até esse momento achava que estava fazendo tudo em nome de Deus. E agora ele está se perguntando, como eu pude estar tão enganado? Tão enganado! Quando a gente conta a história de Saulo para outros, né, a gente sempre conta, a gente fala, Paulo estava no caminho para Damasco, e de repente a luz veio e ele caiu do cavalo. Não é o que a gente fala? Caiu do cavalo. Aí no versículo 4, alguém viu algum relato de algum cavalo aí? Olha aí, pode olhar, abaixa o olho aí no texto bíblico. Tem algum cavalo aí? Segundo o mito caindo hoje à noite, tá? Meus irmãos, eu não sei se tinha cavalo. A Bíblia não diz que tem cavalo aí, né? Eu já fiz isso, todos nós já falamos, Paulo caiu do cavalo. Mas não tem cavalo aí, né? Talvez ele só caiu no caminho para Damasco. Mas, para ser generoso com você que está aqui atordoado hoje à noite, podemos dizer metaforicamente, espiritualmente, que Paulo caiu sim de um tipo de cavalo, né? O cavalo da soberba dele. O cavalo da prepotência. Boca no pó. Eu não sei se você já caiu de cavalo na sua vida, eu já caí. Dói para burro. Dói demais cair de cavalo. E é um tanto humilhante, né? Se você está na presença de outras pessoas, cair do cavalo não é legal. O cavalo, você lá, pá. Você fica igual a Chiquinha, 3 dias, né? Mas, meus irmãos, cair do cavalo é importante, não é? Que os praticantes de hipismo aqui sabem que aprender a cair do cavalo é importantíssimo para aprender a cavalgar bem. Quem não aprende a cair do cavalo não sabe cavalgar. Porque para cavalgar bem você precisa aprender a respeitar o animal. Você precisa não ser autoconfiante. Você precisa estar atento o tempo inteiro. Humilde em cima do cavalo, porém com autoridade, mas não com soberba. Meus irmãos, o nosso Deus é um animal indomável. O Cordeiro Santo de Deus não aceita a prepotência dos homens. E ele vai te derrubar. Ah, vai derrubar. Sabe esse cavalinho que você construiu para si na sua vida? Prepara. Se você é um convertido, meu irmão, minha irmã, você sabe do que eu estou falando. Em algum momento você vai cair desse cavalo. Em algum momento os nossos olhos serão abertos para o tamanho da nossa justiça própria. Para o tamanho da nossa pecaminosidade. Para o tamanho da nossa arrogância. Para conhecer o Deus verdadeiro, é necessário colocar a boca no pó. Você já passou por essa experiência? Eu passei por ela. Eu cresci na igreja, meus irmãos, mas no dia 28 de agosto de 2004, retornando do meu trabalho às 11h30 da noite, eu precisei encostar o carro no acostamento. Eu havia sido tomado pelo peso da glória de Deus no meu coração. Eu não conseguia sequer dirigir. Eu não tinha coragem. Meus irmãos, o medo que eu fiquei de morrer, quando a minha percepção sobre Deus foi aberta, foi tão grande que eu fiquei com medo de um raio cair no meu carro, então eu tinha que estacionar o carro. Eu chorava, porque naquele momento o Espírito Santo de Deus abriu o meu entendimento para o tamanho do meu pecado. Foi horrível, meus irmãos, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso. Porque, meus irmãos, para construir um bom castelo, você tem que desmoronar aquele outro castelo, né? Tem que desmoronar. Meus irmãos, como é importante o nosso castelinho desmoronar. Porque Deus quer nos reconstruir. O apóstolo Paulo, ele fala desse seu castelinho de cartas, dizendo, eu era isso, eu era aquilo. Se vocês acham que tem motivos para se gabar na carne, eu ainda mais. Mas, ele fala lá em Filipenses, capítulo 3, no dia que ele conheceu Jesus, tudo que antes ele considerava como conquista, passou a ser lixo. Ele usa literalmente a expressão trapos de imundícia, no grego ali, em referência aos trapos de uma mulher em dias de menstruação. Tudo que ele considerava conquista, maravilha, lixo. E aí ele diz, por causa do supremo conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual eu perdi todas as coisas, mas ao mesmo tempo eu ganhei todas as coisas.
Meus irmãos, a humilhação é uma das etapas da nossa conversão. Porque se a gente não for derrubado, a gente não pode ser reconstruído. E a última etapa dessa conversão é de fato a transformação. A transformação, meus irmãos. E eu quero terminar o meu sermão com esse último ponto, dizendo que se você parar para pensar bem, nesse momento da vida, Saulo de Tarso estava no pior momento da carreira humana de um ser humano. Meus irmãos, ele era um assassino institucionalizado. Ele tinha direito de matar. Era um homem implacável, cruel. Ele arrancava homens e mulheres das suas casas, das sinagogas. Ele levava preso, muitos morreram. E ele fez vista grossa. Era um homem terrível, e que antes da sua conversão ele não tinha nenhum sinal de arrependimento. Ele era um homem malvado. Quando Jesus o encontrou na estrada, ele era pior do que qualquer cavalo que pudesse ter ali. E aqui eu e você somos escandalizados, meus irmãos, por esse poder de Deus. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque quando você condena qualquer pessoa, dizendo, ela está perdida, não há esperança para ela, aí você para pensar o que Deus fez com Saulo. Meus irmãos, Deus, quando decide converter alguém, Ele alcança os inimigos mais distanciados, Ele alcança os rebeldes mais extremos, Ele derrota a rebelião humana. Mas o que é fascinante é que Ele não faz isso por meio de destruir os seus inimigos, Ele faz isso por meio de amar e transformar os seus inimigos em amigos. Meus irmãos, isso porque você nunca ouviu falar de um exército que faz isso, né? Nunca ouviu falar. O exército que foi invadir um país, e aí para conquistar o país, vamos fazer amizade, vamos cantar laiê, laiê. Ninguém faz isso. Você destrói, você limpa. Mas Deus converte os inimigos em amigos. Ele converte os inimigos em servos. Pare para pensar, meus irmãos, como a cruz de Cristo é o lugar onde essa mágica acontece. Porque ali naquela cruz, Cristo se fez maldito no lugar de Saulo. Esse Jesus que encontrou Saulo no caminho para Damasco estava ressurreto, porque ele venceu a morte. Os pecados de Saulo de Tarso já haviam sido lançados sobre ele naquele maldito madeiro. Então ele não aparece para Saulo como o juiz de Saulo, ele aparece para Saulo como o salvador dele. Meus irmãos, quantas vezes Jesus em João capítulo 3, versículo 17, depois dele ter dito que ele é o salvador do mundo, que ele ama e que ele veio para salvar, ele disse, eu não vim para condenar vocês. Em outras palavras, vocês já estão condenados, vocês não precisam de mim para condenar vocês, eu vim para salvá-los. Eu vim para salvá-los. E você imagina que se Deus fez isso por um terrorista, transformando ele em evangelista, de convencido a convertido, o que Deus não pode fazer? Meus irmãos, Saulo não foi somente reconciliado com Deus em Cristo Jesus, ele foi chamado de embaixador da reconciliação. Deus não somente salvou ele, Deus transformou ele a tal ponto de que ele se tornou o principal instrumento do Senhor aos gentios, para que todo mundo visse o que aconteceu com ele e não tivesse dúvida do que Deus pode fazer. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que deixou Paulo ser participante da obra de reconciliação de Deus com os homens. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele disse, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, pasmem, quem disse isso foi Saulo de Tarso. Não há, presta atenção, não há absolutamente ninguém que seja tão terrível e tão desprezível que Deus não possa converter. Você consegue pensar em alguém assim? Agora, você consegue lembrar de alguém? Se você não consegue lembrar de ninguém, deixa eu te dar uma forcinha. Pega um espelho,
olha bem no espelho, tá? Sabe aquela imagem que se forma ali, aquela carinha feiosa sua? Bonita, linda. Aquele é o ser humano mais desprezível e terrível que existe. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Você nem precisava da minha ajuda para saber isso. Você sabe que a gente encosta a cabeça no travesseiro e a gente fala: cara, eu não valho nada. Mas Jesus ama salvar pessoas assim. Ele é tão poderoso, o amor dele é tão grande, meus irmãos, que ele pode mudar o curso da vida de uma pessoa. A pessoa estava indo para lá e ela agora vai para cá. Meus irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Para pensar nisso. Você estava seguindo o curso do seu coração nesse mundo, eu e vocês. Mas você sabe, a gente já falou isso aqui, né? Siga o seu coração, é o que o mundo diz. Então eu vou falar o que deveria ser, né? Siga o seu coração rumo ao inferno. Porque é isso que o nosso coração faz. Ele nos leva para a condenação, ele nos distancia de Deus. Só que Deus é mais teimoso do que o nosso coração e Ele vai atrás da gente, Ele recupera o nosso coração. É Ele quem converte pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, porque nós não poderíamos nos converter. Então Ele faz isso por nós. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus pode converter você, e Deus converteu a Paulo, então, meu irmão, minha irmã, não tem ninguém nesse mundo que Deus não possa converter. Pronto, falei. Ninguém. Pode pensar em quem você quiser, não está longe do alcance de Deus. E isso enche o nosso coração de esperança. Meus irmãos, eu tenho 38 anos de idade, eu já conheço o Evangelho há um tempo, e nada nesse mundo me alegra mais do que a verdade que nós estamos conversando aqui neste momento. O Evangelho de Cristo Jesus converte pecadores. E talvez a pergunta, e eu quero terminar o meu sermão com isso, a pergunta é: pastor, como é que eu posso saber se eu sou um convertido? Pastor, como é que eu posso ter certeza disso? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, eu já fiz, como cristão adulto. Houve momentos de dúvida, que Satanás é especialista em lançar dúvidas. Houve momentos de crise, de pecado, que eu questionei a minha salvação. E a pergunta que permanece no ar é: como eu posso saber se eu sou um convertido? Eu quero te ajudar hoje à noite a responder essa pergunta com 2 pontos. Primeiro lugar, como é que você pode saber se você é um convertido? Presta atenção, hein? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Você precisa crer que Deus existe e que Ele enviou o seu único Filho, que é Deus também, Jesus é Deus, para vir a este mundo para resgatar você. Veja, não é uma forma genérica, é contigo. Ele veio a esse mundo para resgatar você por causa do grande amor que Ele tem por você. Existe algo pessoal nisso. É uma percepção pessoal do amor de Deus. Eu poderia estar perdido, mas eu percebo que Deus me ama e Ele enviou o seu Filho por mim. E que lá na morte da cruz, Ele foi capaz de perdoar todos os seus pecados. Todos. Por misericórdia. Para que você não tivesse que morrer eternamente. E que Ele ressuscitou ao 3º dia depois de ter morrido, para te dar a esperança da vida eterna. Então você precisa crer nisso. Você precisa crer. Mas em segundo lugar, você precisa crer nessa verdade que não são somente fatos, mas você precisa crer que Ele te salva. O que eu quero dizer com isso? Não é você mesmo que se salva. Não é que você é uma boa pessoa religiosa, você vai para a igreja, você faz tudo direitinho, aí você adiciona Jesus na sua vida e tudo fica legal. Não. O nome disso é justiça própria. Não, você não pode salvar, você é péssimo. Você se acha bom, mas você não é, você é mau. Aquilo que você acha que é qualidade, não serve para Deus. Aquilo que você acha que são as suas boas obras, suas conquistas acadêmicas, humanas, sociais, familiares, sociológicas, não serve para te salvar, não serve. Então desista de você mesmo. Porque esse é o caminho da salvação, desista de você. Renda-se, como se um assaltante chegasse com uma arma, renda-se, eu não tenho nada, eu sou cego,
Como o cego de Jericó que falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu sou cego, eu não sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Quando você se rende a Jesus e entende que a salvação vem 100% dele, meus irmãos, que alegria esse dia, quando você desiste de você e fala: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo falou isso lá em Gálatas capítulo 2, versículos 16 em diante, é a desistência de si mesmo, e render-se ao Senhor. Meus irmãos, a salvação é um ato da graça de Deus, e na igreja do Senhor, aqueles que são convertidos e professam a sua fé, têm nesse corpo de Cristo o aprendizado de como seguir a Jesus, de como viver uma vida para Ele, de como adorá-lo, de como ser santo. Na igreja você recebe o sinal da aliança, que é o batismo com águas, que simboliza essa lavagem que Deus faz na sua vida. E ali você pode, de fato, nascer, viver para uma nova vida. Meus irmãos, conversão é mudança de direção. É mudança de direção. E essa mudança de direção, que nos humilha, que transforma, mas ela é possível porque existe uma pessoa que é capaz de nos transformar. Uma pessoa que é capaz de transformar. Essa convicção, ela seguiu lá no meu coração, naquele dia 28 de agosto de 2004. Primeiro veio a desistência total. E em segundo lugar veio a percepção de que apesar de eu não ser nada, Deus me ama. Deus me amava. E ali naquele dia se sedimentou uma convicção tão forte a ponto de eu nunca mais olhar para trás. Meus irmãos, eu sou crente não porque eu vou para a igreja, não porque eu oro, mas porque Jesus é poderoso o suficiente para me salvar. E eu me tornei um homem feliz, contente, cheio de alegria no meu coração, e eu não tenho medo de dizer isso para ninguém, que a minha alegria é Cristo, e eu amo falar dele. Para quem quiser perguntar: pastor, você gosta do seu emprego? Eu tenho o melhor emprego do mundo, é o mais difícil de todos, e é o melhor de todos ao mesmo tempo, porque eu posso vir todo domingo aqui e encher a cabeça de vocês com essas palavras. Eu amo a Jesus, e eu espero que você ame a Jesus não por minha causa, mas porque a palavra de Deus nos leva ao amor de Jesus. Converta-se, meu irmão, minha irmã. Sim, aconteceu lá no passado, mas eu e você somos chamados todos os dias a desistirmos de nós e nos convertermos para o Senhor. Ore pela conversão das pessoas. Ore. Você está orando por isso? Ou você está meio insensível? Você tem orado pelos seus parentes? Sério? Aquela tia, aquele tio, aquele primo, sua mãe, seu pai, seus filhos? Senhor, pastor, é tão difícil lá em casa. Eu sei, mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Oremos pela conversão deles. Apresente eles a Jesus. Fale: gente, esse aqui é meu amigo Jesus, eu vim apresentá-lo a vocês. Ele me salvou e ele pode salvar você. Dê o seu testemunho. Fale do que Jesus fez na sua vida. Não tenha medo de compartilhar. Abra seus lábios e fale qual é a razão da esperança que habita no seu coração. Fale. E assim outros poderão conhecer o caminho de Cristo também. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos orar nesse instante. Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós, por natureza, somos tão convencidos, mas ser convertido é uma maneira diferente de viver. É aquele momento em que Deus entra na nossa história e nós passamos a crer de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar e nos transformar e mudar a nossa história. E nós te bendizemos, Senhor, porque isso é um presente do trono da graça de Deus para nós. Nenhum de nós merecia estar aqui, nós não fizemos por onde, nós não temos o direito de nos aproximar da sua santa face, Senhor. Mas o Senhor nos ama tremendamente, e o Espírito Santo de Deus apela com o nosso coração nessa noite, de que nós creiamos em Cristo Jesus. Então, Senhor, leva-nos a essa compreensão, leva-nos ao amor pelo Senhor, e a crer que outros também podem se converter, para anunciarmos ao mundo
a maravilhosa verdade do encontro com Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé.